Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. A respeito de eleições e os cristãos que estão no meio disso. E aquele lavar de roupa, né? Que não está sendo feito em casa, está sendo feito diante dos ímpios, e o que isso tem causado. O que mais impressionante destacar foi as eleições de São Paulo. Por que está sendo um assunto num canal evangélico? Porque envolve cristão. Então o que acontece? Tínhamos lá um candidato que é o Pablo Marçal. Pablo Marçal, embora ele aparentemente não frequente numa igreja, mas ele tem um pensamento cristão. Ele tem algum conhecimentozinho de Bíblia, alguns textos, coisa desse tipo, e já esteve envolvido com a igreja, até mesmo, envolvido com a igreja, que eu digo é frequentando a igreja, até mesmo quando ele diz que teve aquele crime lá de sites lá para enganar pessoas, ele diz que trabalhava para um pastor, fazendo manutenção em computadores. O negócio todo que eu quero destacar é o pensamento dos cristãos que estão de fora e assistindo isso. Mas isso é o quê? Algo errado? Não, não tem assim algo errado. Porque quando a gente começa a julgar a pessoa pelos seus erros, nós esquecemos dos nossos erros. Todos somos errados. A Bíblia diz que todos somos pecadores. E destituídos estamos da glória de Deus. Ou seja, diante de Deus todos estamos errados. Aí o errado vai querer se justificar em algo que ele vai ter como assim, um nível de pecado. Fala, não, aquele ali é pior do que eu, então ele é errado. Aí entra o pastor Silas Malafaia. Eu confesso para vocês que eu já segui o pastor Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia para mim hoje não é, mas para mim foi um grande líder evangélico. Se perdeu, eu acredito, quando ele fez aliança com Morris Cerullo e um outro aí que eu esqueci o nome. E ambos são envolvidos em doutrina da prosperidade. A partir daí, o Silas mudou. Aí começou aquele discurso de pedir o salário, uma oferta grande, né? Eu colaborava com ele tanto por mês, aí recebi até aquela revistinha em casa, recebi um brinde no meu aniversário no final do ano, que era um livro maior. Então, quando eu percebi que o Silas Malafaia estava fazendo campanha de prosperidade, e ele mesmo disse isso, não me lembro se foi no programa do pastor César Cavalcante, e ele disse que percebeu que as igrejas, como a Igreja Universal, por exemplo, e Universal e a Igreja Internacional da Graça de Deus, também Valdemiro, lá com a Igreja Mundial, estavam fazendo campanhas. E essas campanhas estavam gerando dinheiro, e esse dinheiro parecia ser importante para a obra, né, cristã. É importante para a obra do crescimento de igreja, mas o crescimento do evangelho, isso não prova nada. Não existe nenhuma evidência de que isso realmente aconteça. Então o Silas começou a pedir uma oferta, tipo assim, para quem, só para encurtar o papo, tipo assim, você paga aluguel, meu amigo, meu amado. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar e o exemplo, tu paga R$ 1.500 de aluguel. Você vai pegar e vai mandar para mim uma oferta de R$ 1.500. Isso é o Silas falando. Tu vai mandar uma oferta de R$ 1.500, que é o valor do seu aluguel. Eu vou orar e Deus vai te dar uma casa própria e você não vai mais pagar aluguel. Quer dizer, isso é um absurdo. Para um pastor que não tem conhecimento, é uma ignorância. Mas para quem tem, isso é uma falcatrua, cara. Isso é um crime diante de Deus.
fazer uma coisa dessa. Não existe nada disso. Então, o Silas, a partir daí, teve mudança. E ele também começou a se envolver com política. Está errado? Não. Eu gosto de política. Eu gosto de política. Não, não me envolvo, não tenho nome para me envolver, aquele negócio todo. Mas eu gosto de política. Então, a partir daí, passou assim. Aí passou, a princípio, né, ele se destacou mais defendendo Jair Bolsonaro, que é o político que eu apoio. Se quiser sair do canal, se quiser, pode fazer o que você quiser, é um direito seu, não estou sendo ignorante, mas se você não consegue tolerar uma pessoa que tem um pensamento diferente de você, então você pode sim tomar a decisão que você quiser. Eu a princípio, sou a favor de Bolsonaro, embora Bolsonaro está tomando umas políticas aí que eu não gostei, por exemplo, apoiar o Nunes, coisas desse tipo. Ou então, a briga do Silas começou com o Pablo Marçal. Esse é o ponto importante, por causa de que brigar com o Marçal para apoiar o Nunes é a favor de aborto. Ele é de esquerda. Ele é de esquerda. E eu entendo que cristão não pode ser de esquerda com a esquerda que nós temos aqui no Brasil. Eu não sei como é que é a esquerda lá fora. A esquerda do Brasil, ela é a favor do desarmamento. Isso é um princípio para uma ditadura. Ela é a favor do aborto. A Bíblia é a favor da vida. Ela é a favor da ideologia de gênero, que destrói a família, da qual Deus diz é o homem, a mulher e a sua prole. E o Nunes é a favor dessas coisas, ele é de esquerda. O Pablo Marçal já é contra essas coisas. Pelo menos as suas propostas são essas. Ele é a favor da vida, a favor do casamento, até que ele fala, eu só tenho uma mulher. Nunca conheci outra, eu só tenho, minha esposa é a única mulher que eu tenho na minha vida. E é um cara bilionário. É um cara riquíssimo. Então, o que é que acontece? Acontece que começa uma briga entre aparentemente cristãos, né, que eu não sei qual é a situação de fé hoje do Silas Malafaia, que eu posso até dizer que é suspeita, e o Pablo Marçal, e ainda envolve o Nicolas, outro cristão. Aí fica a briga de 3 cristãos. E o Silas Malafaia fez, na última semana, cerca de 18 vídeos, não sei, para destruir a imagem do Pablo Marçal. Ou seja, para tirar o Pablo Marçal da jogada, o que aconteceu agora? Vai ter segundo turno. Com quem? Com o Nunes, que é a favor do que tudo que eu te falei, ideologia de gênero, aborto, desarmamento e coisas desse tipo, que é coisas que são típicas de esquerda. E tem o Boulos, que é pior do que ele. O Boulos é altamente comunista. O Nunes também é. Mas ele é altamente comunista, invasor de terra. É o usuário, ele não diz aquele negócio todo, mas os vídeos que se tem a respeito dele, dá para provar que ele é um usuário de drogas. É o que os vídeos mostram. Aparentemente dá para mostrar isso. Que é um usuário de droga. É um cara que nunca chegou a se preocupar, não, eu vou fazer um exame perante todos, para vocês verem que eu nunca usei droga. Só fazer o exame. E se não faz, é porque tem alguma coisa errada. Eu posso estar errado ele estar falando isso, mas tem alguma coisa errada. É como a eleição de Lula, por exemplo. Foi altamente democrático. Cadê o código-fonte? Não mostrou. Aí o Lula vem e vai criticar o Maduro, porque o Maduro não vai mostrar as atas lá. É como se fosse o nosso código-fonte, porque a eleição só eletrônica lá, na mão, então são as atas. Aí ele fala, se ele mostrar as atas, está tudo resolvido. Mas ele não quis mostrar o código-fonte. Então fica nessa coisa toda, e a esquerda ela começa a tomar vários rumos, né, que se estuda, por exemplo, ali na química, ela vai tomando várias
várias saídas. E com isso vai dividindo a esquerda e começa a brigar, ou com isso vai dividindo a direita. A direita que tem como princípio conservador, ela começa a brigar uns com os outros. E a briga de uns com os outros elimina a maioria deles e coloca a esquerda no lugar da onde eles deveriam estar. Aí nós teremos um segundo turno de esquerdista em São Paulo como prefeito. Isso não me preocupa, eu não tenho medo dessas coisas. Meu negócio é Cristo. Não importa se a esquerda tomar conta do Brasil, se o Brasil se tornar comunista, uma ditadura, como é esses países aí altamente fechados, para mim não faz diferença nenhuma. O que eu sei é que eu estou pronto para a eternidade. Se tiver de morrer, se tiver de ficar preso, para mim não tem problema. Ou então, por causa de brigas de cristãos, as coisas começam a dar errado. Começa a tomar um rumo, outro rumo. Ou seja, o pessoal de direita está tendo comportamento de pessoal de esquerda. E são pessoas inteligentes. Silas Malafaia é muito inteligente. Silas Malafaia é muito inteligente. Ele é bem inteligente. Você não tem noção do que ele é inteligente. Mas comete esses absurdos. Ou seja, nós temos, para terminar o vídeo, nós temos aqui algumas frentes de direita, vamos botar que nós temos 4. E as 4 começam a concorrer com vaca. Eu não vejo nenhum motivo no debate para a esquerda que tem princípios cristãos, ou para a direita que tem assim, no seu forte princípios cristãos, e por ter princípios cristãos, eles começar a atacar um outro naquilo que não é viável. Ou seja, quando se tem uma rivalidade, uma concorrência entre direita, apresente apenas as propostas. A crítica deve ser feita assim. Se o candidato de direita estiver formulando algo que na verdade é de esquerda, se tiver com evidências de que o interesse dele é só o voto e depois ele vai tomar o seu caminho, vai tirar a sua máscara e ir embora. Mas do contrário, não. Do contrário, não. Por exemplo, eu sou um cara que eu não tenho essa jogada. Por exemplo, eu não voto em esquerda, não voto. Aqui no Rio de Janeiro, o prefeito que foi reeleito de novo, eu esqueci o nome dele, ele foi reeleito aqui e foi reeleito bem, 60 alguma coisa por cento dos votos, e o segundo, que foi o candidato que eu votei, o Ramagem, e ficou com 32, sei lá o que, por cento, e o terceiro, para você ver como é que foi aqui no Rio, Eduardo Paes, que é o atual prefeito, ganhou com 60 ou 60 alguma coisa por cento dos votos, o segundo 32 alguma coisa por cento. Então vamos botar que os dois juntos tiveram 95% dos votos. O terceiro lugar foi um comunista aqui, o Mota aqui, ficou com 4%, se eu não me engano. Olha que diferença. Então, eu não votei no Eduardo Paes, ele é de esquerda. Mas eu tenho consciência para dizer que o Rio de Janeiro não perdeu. Porque ele, embora seja um político de esquerda, ele é amigo de bandido. Ele é amigo de ditador, de comunista. Ou seja, ele é amigo de Lula. Ele é amigo de Cabral. Ele é amigo. E ele não tem nenhuma dificuldade de assumir uma defesa a favor dessas pessoas. Então, por isso, eu não voto nele. Mas é um bom prefeito. É um bom gestor. O que ele fez aqui no Rio é algo impressionante, principalmente no transporte com o BRT. Fez um parquezinho aqui perto de casa, aqui a 200 metros da minha casa, tem um parque aqui, o Parque Realengo. Então, a minha posição é essa, eu não voto esquerda.
Mas quando começa essa briga que houve Malafaia, Marçal, e depois Malafaia ataca o Nicolas, e não sei se o Nicolas revidou, não fiquei bem por dentro, que eu estou fazendo uma graduação e eu estou sem tempo de ficar acompanhando isso. Então, isso faz nos relembrar um texto bíblico de algo que está sendo construído e outros, por acharem que são melhor, acabam destruindo. E que texto é esse? É o texto em que os discípulos chegam para Cristo e diz: Senhor, tem umas pessoas aí que estão orando, curando, libertando, expulsando demônios em teu nome. Aí ele diz assim para Jesus: quer que a gente vá lá e acabe com isso? A resposta de Cristo: não, deixa eles. Porque quem não é contra nós é por nós. E é justamente o contrário disso que tem acontecido na direita. Pessoas que dizem ter o mesmo pensamento, a mesma ideologia política, conservadora, cristã, destruindo uns aos outros. Ou seja, eles deveriam pensar assim: não, deixa acontecer, porque se ele não é contra nós, ou seja, se eles não são de esquerda, se eles não têm princípios e valores cristãos, então ele é por nós, não deixa acontecer. O pensamento deveria ser esse. Por exemplo, o Silas está apoiando fulano de tal. O Silas está apoiando o Nunes. Bolsonaro também, uma coisa que até agora eu não entendi. Mas vamos supor que uma certa liderança cristã, o Silas próprio, está apoiando uma pessoa de direita. Mas tem um outro candidato de direita. Aí ele vai atacar o outro. Biblicamente falando, ambos têm o mesmo pensamento. Ambos têm a mesma luta. Ou então, se um não é contra, ele é a favor. É o que Jesus diz. Então, se o cara de direita tem as propostas boas para o que nós entendemos para o país, logo, aquele que não é contra a direita, contra os princípios cristãos e conservador, então ele não é contra nós, ele é por nós. Então deixa acontecer. Porque se todos têm um pensamento cristão e estão envolvidos numa política para benefício da população e para benefício até próprio do Evangelho, ou então, se um tem mais vantagem que o outro, um está mais preparado que o outro, então não precisa se atacar para um tirar o lugar e entrar no outro. Porque se o princípio é cristão, então o Senhor Jesus colocará lá quem for melhor. Quem for melhor para o povo e quem for melhor para o próprio político. Porque às vezes o que nós entendemos que é certo está completamente errado. Porque às vezes o correto é que o político, mesmo com boa intenção, não entre, mas entre o outro, porque é melhor preparado. E não somos nós que analisamos o nosso preparo, porque nós não conhecemos o nosso coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso, mas o Senhor conhece. E o Senhor conhece o que está lá na frente e o que nós não conhecemos. Portanto, isso aí foi algo totalmente negativo que aconteceu. E expondo isso, né, para toda a sociedade em geral, muitos são cristãos, né, cristãos realmente salvos, outros, né, que a maioria, né, que fica na corda bamba, outros são os ímpios que gostam muito de ver isso, e isso faz com que diminua a vontade deles de ter o conhecimento do Evangelho, dizendo assim: poxa, eu quero ser crente para ser isso que está aí. E eu, como trabalho muito com evangelismo aqui mesmo no próprio canal, até mesmo na minha lojinha lá de hambúrguer, fica cada vez mais complicado você levar uma conversão a uma pessoa em relação ao evangelho por causa do comportamento de outras pessoas. As pessoas, na verdade, não querem, né? O ser humano ele não quer Deus. Então, quanto mais oportunidade se der para que ele negue, né,
comunhão com Deus, ele vai gostar, ele vai aceitar. E é isso que ele vai levar, né, lá para frente. Então fica aí a dica, né, que infelizmente essas coisas acontecem. Eu posso dizer aqui, por exemplo, o Pablo Marçal, e até mesmo o Nicolas, cada um tem o seu nível de conhecimento, né? O Nicolas é frequentador de uma igreja, o Pablo Marçal parece que não é, mas tem seu conhecimento, tem princípios cristãos. E o Silas Malafaia, que é um cara que tem autoconhecimento. Autoconhecimento, para mim, ele foi o que mais errou. Foi o que mais errou. Ele que deveria, né, com a sua influência, pacificar as coisas, trazer para as pessoas, porque realmente eu coloquei aqui no vídeo, que eu entendo que é certo. A gente não está brigando com o outro, mas a gente está procurando sim, procurando saber qual é a vontade de Deus. E simplesmente coloca assim, ó, você tem o seu princípio, eu tenho o meu. Você é cristão, eu também sou. Eu penso assim, você pensa assado. Vamos orar e que seja feita a vontade de Deus. Feita a vontade de Deus, não vamos continuar brigando. Vamos orar um pelo outro, para que a coisa possa ser mais bem sucedida. Essa é a atitude mais correta. Não sei se você pensa se existe uma outra, mas essa é a atitude mais correta, não tem outra. Mas o que aconteceu, infelizmente, não foi isso. Foram um devorando o outro, aparentemente por causa de poder, e não pelo reino, mas por causa de poder, por causa de briga política. Então, o que nós temos que fazer é estar atentos a essas coisas, porque isso acontece na política, acontece em todas as áreas sociais, o tempo todo. É porque as pessoas não observam, não prestam muita atenção, mas está acontecendo o tempo todo. E é isso que nós temos que observar, porque é isso que tem destruído a vida de muitos cristãos. Muitos cristãos têm se destruído por causa dessas coisas, né? E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.